E aí, povo de Deus? E aí, Vivi, tudo bem? Cris, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com você? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Estou muito feliz de poder estar falando com você sobre esse assunto, de poder apresentar você aqui, Maravilha. quem ainda não te conhece, falar um pouco do teu trabalho, daquilo que você tem feito de Vem cá, por proteção favor. à criança e adolescente. Então, eu quero que você se apresente para a gente começar a nossa conversa. Quem não te conhece, poder te conhecer. Isso aí. Sou o Cristiano Dias, sou coordenador, né, de um projeto chamado Projeto Cuca Limpa. Esse projeto, na verdade, é um projeto missional, né? Que é uma missão que a gente tem, considerada missão urbana, e eu vivo há muitos anos dentro desse projeto. Esse projeto começou quando a gente trabalhou com dependentes químicos, né? Eu saí da questão do alcoolismo e comecei a trabalhar com dependentes químicos diretamente. Mas Deus me direcionou a trabalhar com jovens e adolescentes. Era algo que eu achava que nunca iria trabalhar. E eu passei a trabalhar com essas demandas, né? Com jovens e adolescentes. E o meu principal campo missionário são as escolas, né? A gente tem alguns pequenos grupos, algumas células, né? De culto em algumas escolas. E aí a gente começou a falar então de alguns assuntos sobre depressão, ansiedade, automutilação, que é algo muito forte, prevenção aos abusos de drogas, bullying, né? A gente começou a falar sobre abuso sexual infantil para a garotada, principalmente trabalhando a questão da prevenção e autoproteção, né? E aí começou a demanda, pós-palestra, né? A garotada pedia ajuda a gente, né? Eu chegava em casa e meu celular estava cheio de mensagens, né? E a gente deixava o contato. Tio, eu preciso de ajuda, tio, eu preciso de ajuda. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer com essa garotada? E a gente abriu então um polo de atendimento, né, na nossa igreja. Então a gente usa as salas da igreja. Graças a Deus, a minha esposa está comigo à frente desse projeto. Ela coordena um projeto com as meninas que sofrem violências, né, nas comunidades aqui no Rio, chamado Toda Menina é Princesa. Todo menino é o cara. A gente trabalha a autoestima dessas crianças e dá uma nova perspectiva de vida para eles, né? Muitos da perspectiva de vida deles é o tráfico, enfim. E a gente começou a atender terapeuticamente essas meninas e esses meninos. E aí vieram professores, vieram os pais. E aí agora a gente está aí, nesse atendimento. O atendimento funciona toda terça-feira, de 1 às 10 da noite, fora os atendimentos online que a gente também pratica. Esse é o projeto Cuca Limpa, na luta sempre aí, trabalhando com essa questão de cuidar dessas crianças e adolescentes e os adultos também, né? E você faz palestra em colégios, igrejas, você leva esse Sim, assunto para que ele seja discutido, para que ele seja abordado nos lugares, né? justamente. O nosso principal foco são escolas, né? Escolas públicas em lugares mais complicados, assim. Mas a gente também faz algumas escolas particulares, igrejas, a gente também faz essas palestras. Eu vou estar dia 30, uma igreja aqui próximo, muito interessante. Todo maio laranja tem o culto do maio laranja, todo setembro amarelo a gente tem um culto do setembro amarelo, outubro rosa. A menina faz um trabalho bem legal nessa área, né? Igrejas a gente tem os workshops, né? Um workshop que a gente faz um treinamento para líderes, ministério infantil, para eles aprenderem a lidar com a prevenção e proteção ao abuso sexual infantil, né? Depressão, suicídio, automutilação. E aí nesse foco, né, da depressão e suicídio, principalmente os grupos de adolescentes, né? Igrejas a gente tem feito bastante palestras. Era um tabu falar dessas questões na igreja. Porque a religiosidade atrapalha, né? O pessoal acha que a gente não vai. É um tabu. Parece que o crente não pode ter depressão, ele não pode ter ansiedade, né? Ele não pode se automutilar. Realmente, não pode. Ele pode ter uma vida emocional em Jesus, mas às vezes os traumas levam essas pessoas por esse caminho e não tem ninguém para ajudar. Eu falo isso sempre em igreja. Sabe qual é a ajuda mais fácil? É quando alguém fala para você, eu estou passando por isso, e você fala assim, amém, irmão, vamos orar, vai dar tudo certo. E ela vai. Essa é a mais fácil a ajuda que tem. Tamo junto, Desmovida. né? E aí, depois ela... Né, eu sempre falo com os pacientes que falam isso para mim, e falei, você não voltou no irmão? Falou assim, irmão, acho que você não orou não, porque não deu certo. As orações não deu certo, porque eu continuei a mesma coisa. É difícil porque lá na nossa igreja, terça-feira, é muito punk, assim, né? Eu falo. A gente quebrou o muro da religiosidade. Então, eu tenho mãe de santo, que é atendida lá da nossa igreja. Eu tenho meninas
que são casadas, que são atendidas lá na nossa igreja. E essas meninas, essas pessoas chegaram com um medo muito grande da igreja, porque elas achavam que a gente ia expulsar ela, porque elas foram expulsas de outros lugares. E essa mãe de santo falou assim, engraçado, eu falei lá no meu centro que eu tenho gratidão a uma igreja de crente. E é você, porque lá eu fui liberta da depressão. E eles não entenderam nada disso. E ela tinha sido expulsa de outras igrejas por causa da religião dela. Eu falei, é uma semente plantada. O dia que alguém fala mal da igreja com ela, lá no centro dela, ela vai falar assim, mas tem uma que me ajudou. Então é uma semente plantada. O Espírito Santo faz a obra. E a demanda é muito grande. Quando a gente fala de abuso sexual em colégio e igreja, sempre tem um caso. Vai surgir um caso. É o que é mais fácil? Você revelar ou você velar? Velar é mais fácil. Por causa do escândalo. Né? Mas como eu faço para, dentro de casa, conseguir proteger a minha criança? Como que eu faço? Eu entendo que a primeira coisa que eu preciso fazer é dar educação sexual para essa criança desde que ela nasce. Ela precisa conhecer os limites do corpo dela e os limites do outro sobre o corpo dela. E eu vejo que a gente não faz isso. A gente não ensina para a criança sobre a vagina, sobre o pênis, sobre os seios, sobre o bumbum. A gente não ensina nada. Então a criança cresce perdida, encontrando informações abundantes e totalmente erradas na internet. Então a gente, ao invés de trazer essa criança para perto, a gente afasta ela e entrega ela de bandeja para o mundo virtual ou para a rua mesmo, para quem está na rua mesmo. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa e é um tema difícil de se falar, educação sexual. Algumas pessoas falam, eles acham que educação sexual é como fazer sexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Educação sexual, não. Educação sexual é algo totalmente diferente de como você aprender. Eu nem sei se existe curso para você aprender a fazer sexo, mas educação sexual é diferente. É um tabu, mas começa na tua casa. Sabe por quê? Se o filho pergunta assim, como é que a gente nasce? E você fala da cegonha, ele vai até acreditar em você. Mas na nossa atualidade, ele vai ver que nunca passou uma cegonha carregando o bebê por cima da casa dele. Ele olha assim, mas nunca vi uma cegonha passando aqui em casa. Será que é isso mesmo? Sabe onde ele vai procurar? No YouTube, no TikTok, na internet. E, infelizmente, o que acontece hoje, a pornografia ela é tão intensa, que se você botar a palavra educação sexual no Google, vai aparecer sites pornográficos, só por causa do sexual. A palavra sexo vai aparecer. Sexo. Talvez se você... Eu nunca coloquei, mas talvez se você colocar assim... sexo entre um casal crente, é capaz de aparecer algum site pornográfico. Então a criança ela vai procurar lá e ela vai ter aquilo como verdade. Ou ela vai ter o primeiro contato dela com a pornografia, que é algo terroroso. E ela, nesse momento, perde completamente a confiança nos próprios pais. Nos próprios pais. Porque a gente não falou a verdade. Né? Outra questão que a gente tem, séria, é a escuta. A escuta, se você... Eu vou lançar uma mentoria agora, você sabe, a gente vai sentar, você vai ser uma das que vão dar aula. É uma mentoria para pais e mães aprenderem, líderes, aprender a entender o que é abuso sexual infantil, realizar a prevenção e autoproteção. A autoproteção é você fazer a criança entender o seguinte, aonde que as pessoas podem tocar e como podem tocar. E ela entender o que é toque de abuso e o que é toque de carinho. Ah, mas vou erotizar meu filho? Não, mas o abuso pode erotizar ele. Sabe por quê? Muitas crianças que chegam para mim no atendimento, e chegam crianças de 7, 6 anos de idade, que sofreram abusos e estão aqui, onde eu moro, existe um núcleo de atendimento a crianças e adolescentes da prefeitura, mas essas crianças são enviadas para o nosso projeto. Porque eles falam assim, os psicólogos que estão lá não trabalham com essa realidade das crianças. E vocês trabalham, vocês podem ajudar? Pode, mas era para ser o contrário, né? Mas pode. Eles não sabem que sofreu abuso sexual. Sabe por que eles não sabem? Porque ninguém falou para eles o que é abuso sexual infantil. Então eles não sabem. Eles vão ficar perdidos achando aquilo estranho, porque a gente carrega essa vergonha desde Adão e Eva. Os toques incomodam as crianças de alguma maneira, mas elas não sabem o que é abuso sexual infantil. Quando você senta com seu filho e fala sobre
sexualidade com ele de forma sadia, eu creio que deve ter uma literatura, alguns escritores cristãos, que a gente teria que falar mais sobre isso, e você fala, filha, isso aqui é sua vagina, isso aqui é o seu ânus, ninguém pode tocar aqui, só a mamãe, ninguém pode te beijar em tal lugar, as pessoas não podem passar um em você, você tem acesso livre à mamãe para contar, mamãe nunca vai te repreender por isso. E eu falo para as mães, se você arruma um salseiro com sua filha, com seu filho pequeno, porque ele quebrou um vaso de planta, ou ele quebrou a vidraça da porta, ele nunca vai te falar do abuso sexual. Porque ele vai falar assim, eu quebrei a planta da mamãe. Eu fui falar com ela que quebrei e ela arrumou um problema sério. O abuso que eu sofri, ela não vai falar, sabe? Porque ela se acha que a culpa é dela, ela que criou aquilo. Porque o abusador, existem frases que marcam para a vida toda. E eu tenho pacientes de 50, 60 anos que carregam essas marcas até hoje. Se você contar alguma coisa, não vão acreditar em você. Ou vão falar que a culpa foi sua. Se você contar, vão matar o seu pai e sua mãe. Se você contar, você vai ficar suja para o resto da sua vida. E elas acreditam. E carregam isso para a vida toda. Eu tenho uma paciente de 50 anos que a primeira vez que ela foi falar do abuso foi comigo, numa igreja. 52 anos, ela sofreu com 50. 42 anos carregando essa culpa. Sabe por quê? Medo do abusador dela. Que falou que ia matar ela e a família toda queimada. E ela não falava isso. Sabe quanto tempo o cara tinha morrido? 20 anos. O inconsciente dela achava que ela ia morrer queimada por uma pessoa que já estava morta. Os seus pais já eram falecidos. Ela não conseguia. Para você ver o impacto da marca que socorre. Se você não sempre conversa com seu filho sobre sexo, o seu filho perguntou, pai, mãe, o que é vagina? Pênis? Qual é a diferença? Você tem que explicar ele a diferença de um para outro. Você tem que explicar que aquilo ali é um aparelho reprodutor, que não é para ela. Você tem que falar sobre primeira menstruação. Você acredita que chegam pessoas no meu atendimento falando, vocês conversam com nossas filhas? Tem uma psicóloga que pode falar para ela o que é menstruação, porque eu estou com medo de chegar a menstruação e ela ficar apavorada. Eu falei, mas a senhora é mãe dela? Por que a senhora não fala? A senhora já passou por esse processo? E aí ela vai procurar em outros lugares. E se você não fala sobre educação sexual, você não faz prevenção ao abuso sexual infantil, porque a criança não sabe o que é. Então você tem que explicar, aqui ninguém pode tocar, filha. Aqui é um lugar sagrado, é só seu. Não pode tocar. Né? Por exemplo, eu tenho pego muitos abusos via internet, online. É terroroso. Cuidado com quem você fala na internet. Se você não conhece, não fale. Não fale com qualquer criança. Porque os abusadores, os predadores sexuais da internet, eles pegam perfis de crianças e se passam por crianças. E aí começam a cativar essas crianças achando que ela está falando com amiguinho ou amiguinho. O que essas crianças estão fazendo na internet? É a minha pergunta. O que a essas internet crianças com o celular na mão? Então, na minha igreja, por exemplo, a criança fica quieta no culto, ela está vendo um desenhozinho no celular. Então, assim, ela nunca vai ser, talvez ela nunca preste atenção no meu pastor, porque ela tem um celular. É o babá que a gente tem. É mais fácil você botar a galinha pintadinha, que eu nem sei se existe mais galinha pintadinha, do que você botar ela e disciplinar ela para assistir o culto. É mais fácil. Então a gente dá o celular, primeiro, aula online. Né? Aula online. Tá. Mas tem a série, as crianças estão em casa há mais tempo. Eu vou te falar, é sério o negócio, abuso. Eu começo uma série de palestras presenciais semana que vem de abuso sexual infantil, com o terceiro, quarto, quinto ano e sexto. Crianças a partir de 6 anos de idade. E aí o colégio, mas você não acha eles muito pequenininho, não? Falei, não, está na idade certa. E eu falo para as diretoras, porque elas ficam preocupadas de falar sobre sexualidade. Falei, senhora, se prepare, a gente vai ter trabalho. Toda vez a gente tem trabalho. A última foi... Vai pipocar. E uma menina, eu falando do celular, ela pegou o celularzinho dela e falou assim, tio, tem um homem desse no meu celular. Criança, né? Muito espontâneo. Olha, ele é um homem desse no meu celular. Tudo que o senhor falou, ele fez. Ele falou que era uma menina que tinha vergonha porque ela não tinha seio, perguntou se eu tinha seio, eu falei que não tinha. Ah, então você é igual a mim, eu queria ver você. Eu mandei uma foto para ele, tio, e agora? O que eu faço? Eu falei, aí comecei a conversar com ela. Ele já sabia onde ela estudava, os dias ficava sozinha em casa e qual era o endereço dela. Ele só não foi lá porque aqui no... Como é que você fala com os pais? Aí ela foi embora. Por que ele não foi lá? Porque aqui no Rio tem essas coisas, né? Eu não sei se aí tem. Aí ele perguntou, aí é perigoso? E ela bateu uma foto assim escondida do pessoal em frente à escola com fuzil. Aqui você vê pessoas de fuzil na rua, né? É perigoso.
E onde você mora? Ela falou, lá tem um baile, é pior ainda. E a mãe dela falou assim, tudo bem, o senhor Cristiano, meu Deus, como é que eu posso nunca imaginar isso? Eu falei, eu sei, porque só não olha o celular da sua filha, você nunca ia imaginar isso mesmo. Sabe por que não veio aqui o predador sexual, senhora? Por causa do tráfico de drogas. O tráfico de drogas foi o fator de proteção da sua filha quando não deveria ser, mas ele foi. Porque ele não vem, porque aqui o tráfico não aceita essas questões, né? Aqui o tráfico não aceita. É o problema que a gente tem de trabalhar nas comunidades sobre isso. Que as meninas, tio, vou te contar, mas se alguém souber, vão matar meu padrasto, meu pai, meu avô, minha mãe não quer contar. Você acredita que das minhas 21 pacientes, apenas 2 mães acreditaram nas suas filhas que elas sofreram abuso? Das outras 19 estão padrastos? É, estão padrastos. Eu fiz uma enquete na semana passada aqui no meu Instagram, perguntando se as pessoas acreditariam se uma criança falasse para elas que foram abusadas. Uma boa parte disse que não. Você vê. É triste, né? E aí a mãe fala assim, o senhor não tem ideia, ela com 6 anos, ela botava shortinho dando em cima do meu marido. Você tem que ver a menina com 11 anos, criança. Olha, a senhora precisa de tratamento. Primeiro a senhora precisa de libertação espiritual e tratamento. Ai, você acha que meu marido precisa também? Precisa, mas, como diz um amigo meu, tratamento espiritual, oração e bons tapas. De vez em quando sai da graça com o abusador, né? A gente caça uns aqui, denuncia, Ministério Público. Eu corro muito atrás. Eu acho que ela tem que tratar essa questão dele, mas ele não pode fazer o problema dele o problema do outro. Essas mulheres sofrem demais. No Brasil, aqui, as mulheres adultas sofrem abuso sexual infantil casadas. Quando elas não querem ter relação e o marido força, e quando ela comenta isso com alguém, sabe qual é a pergunta? Mas não é seu marido? Ele não é seu marido? Então tá tudo bem. Mas eu não quero. E o marido força. É abuso sexual. Então, quando o casal está no quarto, tem relação. Eu tenho um garotinho que ele fala, eu vou matar meu pai. Que ele maltrata de vez em quando, ele maltrata muito minha mãe à noite, espero dormir para maltratar minha mãe. Tem relação sexual. O barulho da relação sexual, ele acha que é uma agressão. Fala um pouco de cama compartilhada, porque a gente está vendo essa psicologia moderna dizendo que a criança tem que partilhar a cama com os pais até quando ela quiser. Eu queria saber a tua opinião, que convive com as crianças que vivem dormindo na cama dos pais. Primeira coisa, quando a criança tem um quarto dela, mesmo que seja novinha, você começa a trabalhar com ela a questão da autorresponsabilidade dela. Crianças que dormem chegam até 10, 11 anos dormindo com o pai, a tendência de elas terem problemas de insegurança e baixa autoestima no futuro é altíssimo. Sabe por quê? Elas não conseguem cortar o cordão umbilical. Elas dormem com o papai e com a mamãe, quando não é para dormir mais. Crianças são crianças e brincam como crianças. Agora, elas têm que ter autonomia. Quer ver o que eu falo para as mães? Vai na loja e chega lá crianças de 11, 12 anos. Ela quer escolher a roupa dela, mas ela está sentada, porque o papai e a mamãe estão escolhendo. Eu falo para eles, continue escolhendo a roupa para os seus filhos, porque tudo na vida vão escolher para eles e eles vão achar que está bom. Porque você não deu a opção deles escolherem. A gente não dá mais as crianças a terem identidade própria. Identidade. Agora, você imagina uma cama compartilhada. Eu, por exemplo, aqui, eu e minha esposa é uma luta, né? Para dormir, porque eu estou pensando na king size, mas não entra no meu quarto. Minha esposa é muito espaçosa. Eu, como um ótimo marido, eu fico encolhido no canto para ela ficar à vontade. Mas tem dia que às vezes eu quase... alta, não. Não fala em voz alta. O marido está em casa, ele vai ouvir. Claro, a esposa é a rainha daqui. Eu tenho que tratá-la bem, mas tem dia que eu passo perrengue. Ou o nosso cachorro sobe, aí eu boto para descer, que eu não aguento 2, né? Agora, a minha filha, mesma coisa, independência, o quarto dela, botei LED. Ela tem o mundo dela no quarto dela. A criança vai ficar à vontade. Agora, eu atendi uma menina que o marido dela olha, ele não consegue. Eu ri, ela olhando para mim sério, eu ri. Olha, eu estou tendo um problema com o marido, ele é muito ligado à mãe e ao pai, não aguento mais. Você acredita que ele vai na casa da mãe e do pai e dorme na cama com os pais e as mães? Falei, seu marido, ele tem quantos anos? 8? Não, 30. Eu ri, falei, não acredito. Ela, é verdade. Como no projeto eu falo que eu acredito em tudo que me falam aqui, eu acredito até se o copo falar comigo, eu estou acreditando. Você vê o nível que a gente pega. Eu falei, você não casou com um homem, você casou com um menino, menininho. Aí eu falei pra ela, você comprou o que pra ele? Foi aniversário dele. Eu falei, você deu o que a ele? Chupeta, mamadeira, chocalhinho?
Pelo amor de Deus, né, irmão? Você está com 30 anos, você tem que assumir toda uma família, cortar esse cordão umbilical. Quando eu falo isso, você vai abandonar a família, não. Porque eu tenho uma avó que está na cama e eu estou sempre ajudando minha mãe, ligo, mãe, época de Covid, quer que eu faça compra? Faço compra para que eles não saiam. Mas minha mãe não pode dominar a minha casa. Não pode opinar na minha família. Porque a Bíblia fala, deixar pai e mãe e ser uma só carne. E eu não posso ter essa ligação, esse cordão umbilical. Aí eu tenho como é que se faz sexo com cama compartilhada? Eu vou te falar, muitas pessoas que usam desse metodologia de cama compartilhada, apesar de ter uma galera que diz que é normal, eles têm tendência a fazer voyeur. Sabe o que é isso? Fazendo sexo e outra pessoa olhando. Esse é o problema. Então, o mundo do sexo, eu já peguei casos de zoofilia. Já peguei casos, você nem queira saber, aqui, zoofilia, pessoas que me procuraram para zoofilia. E eu vou te falar, é muito difícil para mim atender esses casos. É o único caso até hoje que eu não consegui atender. Uma pessoa sentar na minha frente e falar, eu tenho problema com pornografia. Eu atendo paciente de pornografia. Graças a Deus eu tenho pacientes limpos. E quando eu falei para eles assim, é pior para parar do que a cocaína. Eles não acreditaram e depois falaram assim, pô, meu irmão, pior mesmo. Agora, um sentou na minha frente e falou assim, não tem problema de pornografia. Eu trabalho no Ministério Infantil da minha igreja. Só que eu tenho uma tendência à pedofilia. Eu gosto de vídeos de criança. E aí esses vídeos de criança mexem comigo. Mas eu vou na igreja e as crianças mexem comigo. Eu levo elas no banheiro, eu fico imaginando coisas. Eu falei, cara, eu não posso te ajudar. Eu vou te indicar uma pessoa para te ajudar. Ele foi numa vigília na nossa igreja onde eu dei uma palavra. Eu vou te indicar uma pessoa para te ajudar. Sabe por que eu não posso te ajudar? Porque eu ouço o outro lado. Eu sei que essas meninas sofrem na mão de vocês. E se você não conversar com o seu pastor, eu vou quebrar os paradigmas do atendimento e vou conversar com ele. Sabe por quê? Ele vai abusar de uma criança dentro do banheiro da igreja. E ele conversou com o pastor e não falou isso, mas ele se afastou do ministério. Eu falei, o ministério infantil não é para você. Entenda isso. Como que eu lido nesse caso, assim, se eu sei que está acontecendo? Os pais não se posicionam, eu, sendo uma terceira pessoa, eu posso fazer alguma coisa? Quando você encontra isso lá, uma menina que numa palestra fala para você, olha, o meu padrasto me estupra, e aí a mãe sabe e não defende a criança, você pode fazer o quê? O que acontece? Aqui eu não consigo ficar quieto, né? Parece um comichão. Já tentam derrubar meu Instagram várias vezes, já me ameaçaram. Né? Primeira coisa, eu aciono a família. Quer ver o caso que eu peguei numa escola? A menina falou assim, Ti, tudo isso que você falou é verdade. 6º ano. Eu sofro há 4 anos com meu padrasto. Você conversou com sua mãe? Conversei. Eles são da igreja. Aí chamamos os dois para irem. É uma escola onde o diretor é um pai de santo. E eu vou te falar uma coisa. Todas as escolas que abriram as portas para que a gente fizesse um culto, não teve uma que um crente abriu. A escola do pai de santo a gente faz curso. A escola do esquerdista, Lula livre, violento, falou para mim, aí, faz culto que vocês fazem aí. Eu não acredito não, mas muda a cabeça de moleque, pode fazer. E uma escola foi a primeira que pediu assim, traz um louvor para eles, porque eles gostam, pode trazer. E traz uma palavra. Eu dei paz do Senhor, irmã, e ela é mãe de santo. E aí esse diretor mandou chamar, sabe o que ela falou? Vocês têm que entender o seguinte, não é ele. Ele foi da macumba, mas se converteu, mas ainda não foi uma conversão total. Quando ele faz isso com ela, é um demônio que entra nele. Aí o diretor falou, então a gente vai resolver isso agora, porque eu vou fazer uns passos para ver se o demônio aparece. Na minha religião. Se não aparecer, o cristiano vai orar e vai queimar. E aí, eu sou o cara que eu dou oferenda para eles e o cristiano é o cara que queima eles. Então a gente vai resolver. E saiu. Falei, vocês vão dar solução nisso? Não. E aí eu aciono o Ministério Público, eu tenho uma grande amiga aqui no Ministério Público que compra meu barulho, louco igual a mim, e aí eu vou pro Disque 100, já faço uma denúncia lá, entro no Ministério Público, uma representação na delegacia. E a gente vai atrás do caso. Então, quando é favela, é mais fácil você chamar o cara para, né, aqui, comunidade, meu irmão, tem que ir lá, eu não vou. Vai lá, porque o pessoal que me perguntou o que eu estou fazendo aqui, eu não quero falar. E eles vão na hora. Porque sabe que se descobrir. Eu intervenho e denuncio, todos eles. Bateu aqui, eu denuncio. Mas eu fico me coçando, me dá uma urticária, me dá um pulso, denuncio. Sabe por quê? Essa criança vai ver a vida toda sobre aquele jugo. E a mãe sobre aquele jugo.
denuncie. E graças a Deus a gente tem algumas prisões efetuadas. Tem uma paciente minha que está com a avó. Glória a Deus por isso. E o cara pegou 5 anos e 4 meses. A promotoria não concordou e foi aumentado para 9 anos e 10 meses. E a doutora Cristina, mas eu estou me coçando para tentar aumentar isso aí ainda. E essa hora está em Bangu, que é um presídio onde ficam, ainda no seguro. Eles ficam no seguro durante 6 meses. Que lá é a ala onde fica essa galera. E eu denuncio. Agora, tem pessoas que... Agora você pode falar com o Disque 100, né? Ligar para o Disque 100 e fazer uma denúncia anônima, que aí vai ter o efetivo. Você pode falar com o Projeto Cuca Limpa também, que a gente vai explicar todo o processo de denúncia juridicamente para trabalhar isso aí. Agora, você saber de uma situação dessa e não intervir, é uma omissão terrível para essa criança. E é preciso denunciar e tentar trazer para essa criança uma esperança de que ela não vai viver isso. Na pandemia, as minhas pacientes, eu comecei a atender online e umazinha estava em cima da casa. E ela falava sobre abuso. Eu falei, quem é essa abusadora? Meu padrasto. Ela falou, eu tô doidinha para morrer de Covid. Que isso? Eu tenho 11 anos, X. Mas se eu morresse de Covid era melhor. Porque eu não tenho coragem de me matar. Esse cara, ele abusa de mim desde 7 anos de idade. Só que ele ainda ia trabalhar, agora ele está em casa direto. Ele passa por mim e dá um tapa na minha bunda. Ele passa por mim e passa a mão no meu cabelo. Ele passa por mim e aperta a minha boca. Ele passa por mim e passa a mão no meu peito. Ele olha para mim e fica fazendo coisas. Eu falei, então a gente vai resolver o problema. E resolvemos. Você imagina a situação de uma mulher, de uma menina viver sobre esse jugo. E sabe o que a mãe falou? Ela seduzia ele. Seduzia com shortinho curto dentro de casa. Ela tinha shortinho curto porque eu só tenho esse. Short curto. Então a gente... o abuso sexual é algo maligno. Eu falo que é uma horte do inferno que assola a vida dessas meninas e dessas mulheres. Existem mulheres, e eu sei que você já deve ter atendido algumas mulheres aí, que carregam até hoje isso na sua vida. Que carregam o peso do abuso sexual na sua vida e que talvez nunca tiveram uma relação sexual boa com seu esposo. Elas têm, mas não têm satisfação, não têm prazer, porque elas lembram daquele momento. Então é muito complicado. Eu tenho uma paciente minha que ela falou que se o marido dela pegar mais forte nela, em algumas posições, acaba com ela. Falei, conversa com ele. Ele, não, claro, ele concordou. Cara de Deus, falei, pô, esse é um homem para ficar ao seu lado. E ele me procurou e falou assim, eu queria saber como agir com minha esposa. Como é que eu posso fazer ela se sentir segura? Como é que eu posso tirar dela essa imagem do seu padrasto? Eu não posso ser a imagem desse padrasto, porque eu não sou aquele cara. Eu não sou, e eu preciso, a gente começou a trabalhar isso. E hoje ela está aí com essa dor guardada num lugar que não incomoda tanto ela. Essa é a grande questão. Cristiano, fala dos meninos. Os meninos. A questão dos meninos é o seguinte, a gente acha que menino não sofre abuso sexual infantil. Sabe, porque a nossa cultura mais antiga dizia-se o seguinte, a criança, o garoto com 10, 11 anos, os avós, os pais levavam um prostíbulo para perder a virgindade no prostíbulo. Isso era comum, né? Por exemplo, alguns lugares do interior, eu atendo 2, mas são 4 para atender. Que é o seguinte, todas elas perderam a virgindade com o pai, forçadamente. Porque o pai falou, a primeira vez de vocês tem que ser com o pai. Os meninos, a gente acha que um homem, ele é o predador sexual. O que é o predador sexual? Isso aí, tem que pegar mesmo. Tem que pegar quantas você quiser. E aí você começa a embutir isso na criança cedo, e a gente acha que ele não sofre abuso da criança. Mas houve um site alemão, que ele foi uma rede de pedofilia na Alemanha que foi descoberta, 400 mil membros na Deep Web, né? A Deep Web é uma internet abaixo da gente, é lá que você vai ver. Eu não consigo entrar, mas a Polícia Federal tem um sistema que entra. É lá que os hackers ficam arrumando planos para entrar em colégio e matar crianças, e lá que ficam os maiores sites pornográficos, os maiores arquivos de pornografia. Desses arquivos de pornografia, que tinham milhões de imagens, 70% era de meninos. Existe um abuso sobre meninos, só que é o seguinte, esse abuso, as pessoas acham que não é abuso, por quê? Porque são meninos, e meninos têm que pegar quantas meninas ele puder. É uma cultura deturpada do inferno.
E aí eu lembro que eu dando palestra, o menininho falou assim, tio, minha tia faz isso comigo. Ela pega o meu pintinho e fica na boca dela. Mas aí eu sou menino, né? É assim mesmo, né? Eu falei, não, não é não. E aí o pai e a mãe foi, o pai falou assim, esse é meu garoto, com 7 anos de idade, já arrebentando. Aí tem hora que eu saio da graça, né? Eu falei pra diretora, eu vou dar um tapa nesse cara. Eu me costo e falei, irmão, você não tem ideia do que você está fazendo com seu filho. Sabe o que aconteceu com seu filho? Ele pode ser um possível abusador no futuro e vai ter problema com pornografia. O cara, 7 anos? Pô, meu irmão, tá melhor. Pô, eu comecei com 12, irmão. Esse é meu filho. E a mãe assustada. Essa é a realidade que a gente enfrenta no projeto. Eu falei, meu irmão, você não tá entendendo? Agora, se é uma menina de 7 anos, eu vou matar o cara. Porque existe abuso de mulheres com meninas. Já peguei vários abusos de mulheres com meninas, que é algo que a gente também não fala. E aí eu falei, se você acha isso legal, teu filho tem 7 anos, ele é uma criança, ele não tem ideia do que é sexo. Eu acho que tá... E eles são felizes da vida. Ele falou que no bar comentar, pô, meu filho com 7 anos tá pegando todo mundo já, acredita? Um troféu. Essas são as... E aí a gente fala, prevenção e autoproteção. Como é que você vai fazer com um homem desse, prevenção e autoproteção? Eu falei para a diretora olhou para minha cara chocada. A diretora que até faleceu, ela branquinha, ela estava vermelha, da cor desse livro aqui atrás de mim. Ela falou, Cristiano, vontade de matar esse homem. Eu também. Se juntar nós dois, matava. Não pode matar, a gente é crente, né? E aí a gente olhou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar assim, ei filho, sua tia te deu uns pega hoje? Ele vai fazer isso. E essa criança vai nascer cheio de complexos, cheio de traumas e pode se tornar um possível pedófilo. Por causa do machismo que há dentro da sociedade, que não é velado não, que é verdade. É o garoto que tem que começar cedo, que pega todo mundo. Isso aí, pega. É aquele ditado antigo ridículo, né? Quem tem suas cabritas, quem tem suas cabritas, seus bodes, né? Eu tenho meus bodes, vocês prendam suas cabritas. Porque o meu bode está solto, e o bode é 7 anos, 8 anos de idade, 9 anos de idade. E aí? Erotização infantil, né? Pais que pegam e levam filhos com 10, 11 anos para ver filmes pornográficos. Vem cá, filho, dá uma olhada aqui, ó, para ver como é que é, para você já ir aprendendo. Peguei vários casos desses. Todos os meus pacientes de pornografia começaram a ver pornografia com o pai. O meu paciente que hoje, ele fala abertamente sobre isso, que hoje está se tornando um líder do Celebrando a Recuperação, ele falou, meu pai começou a me dar revistas com 7 anos de idade. Eu, quando cheguei a 20, eu tinha um armário com mais de 1000 revistas e filmes. A libertação dele foi quando ele conseguiu queimar aquelas coisas. Ele não conseguia queimar, de tanto que ele amava aquele material. E ele cresceu e perdeu o casamento, perdeu o relacionamento, perdeu o tempo, perdeu vida espiritual, que agora, graças a Deus, ele está conseguindo. Ele falou, foi uma farsa dentro da igreja. Porque o dependente químico aparece muito, né? Mas o pornográfico, ele chega na igreja, paz do seu irmão. Ninguém olha, esse irmão é uma benção. Nós, dependentes químicos, né, quando eu falo isso que eu estou limpo, há 20 anos, e a gente, uma vez limpo, sempre limpo, não, a gente vive um dia de cada vez, graças a Deus não tem problema com isso. E eu falo, cara, você está limpo, e aí? Então, aí, como aqui botou, né, infelizmente, vi um pai mostrando o seu filho de 3 anos, mulher pelada no celular, isso é comum, mas é menino. Mas os pais e as mães não pegam foto de um homem e mostram para as meninas. E que não é para mostrar mesmo, não. E a gente tem que repensar. Eu estava falando com você esses dias, né? A gente tem que repensar hoje o que é pornografia, né? Uhum. Porque a pornografia, ela tá em todo lugar, inclusive na indústria fonográfica, na indústria da música. A gente tem o Instagram, que é pornografia implícita, não precisa ter mamilo e vulva aparecendo, mas é Não. porque estimula o pensamento igual. Então a gente tem que cuidar mesmo. Criança não tem que ter celular. Essa é a primeira coisa. Criança não tem que ter acesso à internet livremente. E como que você recebe essas pessoas que vão procurar ajuda e se tem agora alguém assistindo que gostaria de encontrar ajuda, o que você fala a princípio para que essa pessoa consiga encontrar essa cura que é tão difícil e que, primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar. A coragem de abrir a boca e contar sem medo de que o outro vai dizer que é mentira, sem medo de que o outro vá
rir, ou te julgar, ou te culpar, principalmente, Uhum. né? É o que faz a gente silenciar. E, e uma das coisas que sempre ficou muito claro para mim é que a criança não tem culpa. Nunca. E como que você recebe essas pessoas? E quais são as primeiras coisas que você diz para essas meninas e meninos que cresceram, se tornaram adultos com esse sofrimento guardado? Elas chegam para mim, te dar um exemplo, tem uma menina que eu atendo, que até hoje ela usa roupas muito largas. E aí, o pessoal tinha uma ideia que ela é lésbica e usa umas roupas parecidas com roupas de homem. Eu atendi ela. Eu não pergunto se a pessoa a sexualidade. Eu perguntei a ela, tudo bem? Tudo bem. Ela tá achando minha roupa estranha? Falei, não, porque a garotada hoje se veste com tanta coisa, né? E a gente já não tá mais nessa vibe, né? Então, cabelo azul, cabelo rosa. Eu falei, não, parece que eu ia pintar o cabelo de azul, molecada riu até a terceira geração. Então eu falei, desisti de falar essas coisas pra garotada. Ela falou, sabe o que eu tô a sentir? A curva, as curvas do meu corpo não podem aparecer, porque se aparecer eu sou abusada. Aí ela me falou que o tio dela falou, eu só abusei de você porque você mostra a curva do seu corpo. Se você não mostrasse, eu não tinha abusado de você. Até hoje ela usa roupa curta, usa roupa larga. Todo paciente de abuso que chega a mim, elas se sentem culpadas pelo que aconteceu, porque isso foi imposto pelo abusador. E eu falo para elas assim, existe vida após o abuso. Eu falo isso para elas. A gente tem que ressignificar isso. A gente tem que trabalhar isso. E a gente tem as ferramentas para trabalhar, né? PNL, da escuta. Eu falo, agora vem um desafio maior. Perdoar quem te abusou. Aí elas olham para mim. Antes de falar assim, mas você não precisa conviver. Perdoar não é conviver. Perdoar é você liberar a sua vida. Liberar dele. Mas você não tem que conviver. A gente acha que perdoar é voltar como tivesse tudo como antes. Não. Eu nunca coloquei uma mulher sobre julgo. Vou ser sério para você, no meu atendimento. Nunca. A mulher que chega espancada e fala assim, eu sou da igreja, meu marido tá... Então, irmã, a gente tem que orar, porque essa ação... Eu acho que quando a mulher apanha do marido, isso é adultério. Ele traiu contra a noiva de Cristo, ele traiu contra Cristo. E eu falo para elas, não fique sobre um relacionamento destrutivo, seja livre. Falo isso para elas. Com o homem opressor. E essas meninas eu falo, tem uma história de vida para você. E a gente vai começar a trabalhar essa história. Então a gente começa a ressignificar, mostrar a importância dela. Porque essas meninas têm uma baixa autoestima terrível. Muitas dessas meninas chegam com a dificuldade de entender a sua sexualidade. Isso elas não tinham de ser abusadas. Né? Elas se acham que tem... A sexualidade ela não está... eu acho que eu sou bi. Não, acho que elas têm uma confusão na sua mente sobre a sexualidade. Essas meninas chegam questionando Deus. Algumas me perguntaram assim, tia, onde estava Deus? Por que ele me tirou de lá? Porque as pessoas falam que Deus tira a gente dos perigos. Elas chegam questionando Deus. Elas chegam questionando meio mundo, tentando entender. E a gente fala para elas, existem homens maus e existem homens bons. A questão é a gente tentar descobrir. E a gente começa a trabalhar a autoestima dessas meninas. A gente começa a trabalhar a visão de futuro, que é um futuro para ela após abuso. Algumas esquecem mais facilmente ou convivem com isso mais facilmente. Eu nunca tive uma paciente que eu falasse assim, eu abuso. Que abuso? Eu esqueci. Nunca. Isso vai ficar para sempre marcado na vida dela. Mas ela aprende a lidar com aquilo de uma forma emocionalmente boa. Entender que aquilo foi uma pessoa que ela confiou ou não, e aquilo foi contra a vontade dela, que ela não teve culpa nenhuma, e que ela pode ser livre. E que ela não tem que viver sobre emoções e nem sobre pressões de outras pessoas. A minha emoção não pode definir a sua emoção. A partir do momento que você começa a aceitar isso, você passa a ser um dependente emocional meu. Eu falo isso para elas, vocês são livres. Então, no meu atendimento, a gente ora, o casamento ora, clama, o casamento faz tudo. Mas mulheres sobre violência, sobre julgo, dentro da igreja, eu falo para elas, a senhora precisa se libertar. Isso não vai acabar com a vida da senhora. Acabando. E como diz um pastor, e ele fala que foi no velório, e tinha uma senhora chorando no caixão já com 75 anos e o marido morreu com 80. Da igreja, muitos anos. O pastor está com saudade, irmã, né? Porque seu marido, o diácono, ela não estou com saudade não, filho.
Eu vivi os 50 piores anos da minha vida com esse homem. Ele morreu. Agora que eu estou livre, eu já estou no fim da vida, não tenho mais o que fazer. Perdi minha vida toda ao lado desse homem. Você não tem ideia de como ele era. No velório. Esse homem, ele me maltratava de tudo quanto é jeito. Perdi minha vida toda. E estou olhando à frente, não tem mais o que fazer. Perdi a vida. Então eu falo, vocês não nasceram mulheres para viver sob jugo de homens, sobre ser maltratados por homens. Eu falo, vocês nasceram para ser livres. E essa cultura de que a mulher tem que ser isso. E eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar essas questões. Eu acho o seguinte, a mulher tem o direito de querer ou não fazer sexo na hora, querer ou não. E eu falo sobre abuso, quando as mães pegam as crianças e falam assim, vai lá, dá um abraço no seu tio. Eu peguei uma paciente minha, ela falou assim, a pior palavra para mim é um abraço. Porque minha mamãe obrigava a abraçar a titio que me abusava. Então, se seu filho não quer abraçar alguém, não force ele. Tem que entender que ele não quer naquele momento, isso é um direito dele. Porque se você força, não, dá um abraço. Já viu mãe fazer isso? Talvez esteja uma mãe ouvindo a gente aí. Dá um abraço no seu avô, dá um abraço no seu tio. Olha, educação, dá um abraço, um beijo nele aqui. Talvez ela não queira abraçar. E se você, não quero não, mãe, tá legal. Depois você não quis abraçar por quê? Aconteceu alguma coisa? A mamãe tá aqui. Não quis abraçar, não quis. Sabe por quê? O dia que o abusador fala assim, me dá um abraço. Vem cá, me abraça. Ela fala assim, eu tenho que abraçar, porque mamãe mandou abraçar. A gente não trabalha a identidade do filho. O filho se torna nossa identidade. Quantas mães me procuram e falam assim, meu filho sofre de tanta culpa é minha, Cristiano, eu fiz isso, isso, isso. Eu falei, realmente. Eu não falo isso diretamente porque tá tão abalada, né? Mas eu penso assim, foi realmente a senhora que trouxe esses problemas para o seu filho. E eu começo no meu consciente e falo assim, realmente, como é que a gente vai trabalhar isso? Então, você tem que respeitar o momento do seu filho. Se ele não quer abraçar, alguma coisa tem. Você já pegou algum adolescente que tenha passado por histórico de abuso com intenção suicida? E como é que você tratou isso? Por exemplo, adolescentes e mulheres adultas que, por não suportar a dor emocional do abuso, pela culpabilidade, começaram a gerar depressão. Doenças que são geradas através do abuso sexual infantil. Tá? Em mulheres adultas e adolescentes. Depressão, crise de ansiedade, problemas com sono, tá? Crianças que têm tendência já a problemas psiquiátricos ou neurológicos, como a gente tem aí, né, esquizofrenia. Eu tenho uma paciente que desenvolveu esquizofrenia com 18 anos. É nova para desenvolver esquizofrenia. Mas a tendência, juntado ao abuso, desenvolveu esquizofrenia. Ela hoje está sob tratamento. Para terapeuticamente, não cabe para a gente, porque ela tem o mundo dela. Mas eu permiti que ela ficasse, porque ela fala, isso faz bem para ela. E ela fala, ela dá uma viagem, né? Mas eu deixo ela falar 40 minutos, e ela sai dali mais leve. E a depressão, ela gera os estados suicidas. Porque o suicídio é algo que é difícil para a igreja entender, para a gente entender o que é o suicídio. O suicídio é o último estágio da alma humana. É algo terroroso que te prensa e ela acha assim, eu quero fugir dessa dor. O suicídio ele não quer dar fim à vida. Ele quer dar fim à dor emocional que ele sente, que é muito forte. E aí todas as adolescentes que eu tenho e crianças vítimas de abuso têm automutilação. Todas se automutilam. Tá? Os bracinhos cortados, barriga cortada, todas, tá? E eu falo para ela assim, tá vendo essa marca no teu braço? Vai ser marca de vitória. Um dia você vai dar um testemunho, eu venci. A sua tatuagem é essa, eu venci. As marcas no seu braço. Hoje uma nova modalidade de automutilação, que é o exagero na transformação do corpo. Uhum. Então, a pessoa se olha no espelho, não gosta do que vê, porque o que ela vê atrai memórias, então ela vai se tatuar até não aguentar mais, ela vai mudar o cabelo dela. Cada dia está numa cor diferente, até para que ela... Eu entendo como uma busca incessante por uma identidade que ela não tem mais, que ela perdeu no abuso, né? Todos os pacientes chegam para mim de abuso e perguntam assim, quem é você? E diga quem é você, fulano. Ela não sei. Ela perdeu a identidade, ela fica buscando. Ela não quer ter aquela imagem dela quando foi abusada. Eu pego pacientes assim, o excesso de tatuagem, o excesso de piercing, alargador, raspa cabelo, vermelho, verde, azul, roupa, muda roupa.
Você perdeu a sua identidade. Você vive buscando uma identidade, mas você tem a sua identidade em Cristo. Mas ela foi perdida ou foi levada pelo abusador. E aí? A gente tem que fazer o resgate dessa identidade, e eu falo isso sobre resgate de identidade. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre os 5 pilares da inteligência emocional para a garotada. Como você lidar com as suas dificuldades para você ser alguém na vida, né? Uma palestra motivacional. E eu falo, quem é vocês? Eles não sabem. O que vocês almejam como futuro? 8º ano? Não sei, tio. Eles não têm perspectiva, porque eles pegaram a identidade de alguém, não a deles. Todas elas têm problemas emocionais. Elas carregam através do abuso. Autoestima é algo terrível. Elas sentem as piores pessoas do mundo. Então, por exemplo, você vai ter mudança do corpo, excesso de piercing, de brinco, dessa moda toda que tem aí, e principalmente da sexualidade. A gente começa a mexer na sexualidade dessa garotada e eles começam a ir para o lado da questão do homossexualismo. É outra questão muito centrada aí na questão do abuso, né? Eu odeio homem, eu prefiro mulher, porque o homem ele me fez mal, mas a mulher, ela me protegeu. Né? Uma mulher, sou eu sou mulher, então vou ter, e começa a ir para essa prática do homossexualismo, devido ao abuso sexual infantil. E os meninos também têm essas questões de baixa autoestima, mas os meninos, eles têm, a agressividade deles é muito mais notável do que nas meninas. A agressividade. Meninos com 6, 7 anos, eles começam a fazer mal para animais, matar animais, maltratar animais. Os meninos, eles começam a voltar a fazer xixi na cama. As meninas é mais difícil, mas os meninos voltam a fazer xixi na cama. Os meninos têm tendências a ter, por exemplo, atos de violência contra pessoas. Eles fazem bullying com muito mais frequência e muito mais violento contra outras crianças. E quando erotiza, eles começam, então, a passar a mão nas meninas, na escola, ou onde ele está. Né? Eu tenho um caso, eu fui dar uma palestra na escola e a professora falou, tem uma garotinha aqui que se chama, deu um problema aí sério. Porque ela tem 6 anos de idade e ela fica querendo botar a boca no pênis dos meninos. Eu não sei o que fazer. A mãe dos meninos vieram aqui reclamar porque os meninos não querem vir para a escola. E eu fiz a palestra, fui conversar com ela, ela falou, tio, e eu todo cuidado possível para que ela não me visse como uma figura, sabe, não é do filme. Porque o avô, quando ficava tarde com ela, botava filmes pornográficos para ela ver. E botava ela para praticar sexo oral com ele. E ela queria fazer isso com os meninos. O que aconteceu? Erotizou a garotinha. E como é que a gente tivemos que desconstruir isso, né? Terapiando e trabalhando com ela, explicando quem ela era, né? Uma criança. Até ela descobrir que ela não nasceu para aquilo naquele momento, e aquele momento ele vai ser um momento especial na vida dela e hoje ela está melhor. Mas a mãe falou, temos que ter todo cuidado, porque se vier qualquer... TikTok não pode ter. Apareceu qualquer menina com uma roupa a menos, o menino, ela quer ver. Está no consciente. É uma rede social terrível, né? Também. Eu te falei, né? Que eu abaixei aqui, motivacionais. Daqui a pouco aparece uma mulher dançando de calcinha sutiã. Para alguns é motivacional, mas para mim, aí não adianta. Além de ser procrastinador, que você perde tempo vendo aquilo, ainda te leva a... Né? O cara que tem pornografia não pode ter, porque ele vai cair. Eu falo, vai cair. Não abaixe. Autossabotagem. Não, mas eu só quero ver o Flamengo. Mentira, ele está procurando outra coisa ali, mas ele tá... Olha, meus pais dizem assim, você não sabe o que aconteceu. Eu estava na internet vendo o placar do jogo, apareceu uma mulher pelada. Aí eu caí. Você acredita? Eu falei, não. Você procurou uma mulher pelada. Porque se você procurasse o Flamengo, ia ser o Flamengo que ia aparecer, mas apareceu uma mulher pelada. Autossabotagem. Eu vou dar só uma olhadinha, né? E o abuso traz essas consequências. A questão sexual traz... É muito difícil você falar. O sexo, ele mexe muito... O sexo é uma celebração, aprendi isso com você. Essa palavra é uma celebração para a família, entre o casal que Deus lhe deu. Mas muitas pessoas, até dentro do nosso meio, entregou o sexo para o diabo. Entregou o sexo para o diabo. Olha, isso é coisa do diabo. Olha, me mandaram um vídeo da minha irmã falando que o sexo tinha que ser feito no quarto escuro e de roupa. Eu falei, meu Deus do céu, você imagina. Porque é pecado. Eu já recebi mensagens de mulheres
que precisavam de ajuda porque elas não tocavam os próprios maridos. Elas achavam complicado segurar com a mão o pênis do próprio Uhum. marido. Isso eu fico muito chateada. Eu sofro muito com esse assunto, sabe, Cris? Uhum. Porque não só por causa da minha própria história, mas porque eu recebo muitas mulheres que me procuram com problemas reais causados por mentiras que plantaram no coração delas, Uhum. que não conseguem ter uma vida sexual saudável Uhum. porque o corpo do marido é pecaminoso e o sexo dela é pecaminoso, e isso é um absurdo. É um absurdo que não vem de Deus. E eu entendo que esse seja um assunto muito difícil de se falar na igreja, Uhum. porque é difícil falar de abuso sexual. Porque em algum momento todos nós tivemos contato, ou intimamente, ou com alguém que passou por isso. Então é muito difícil porque viola uma coisa muito sagrada em nós, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, a Uhum. vida do nosso corpo é uma coisa que mexe com tudo a nosso respeito, mexe com a nossa identidade, com a nossa cosmovisão, com o nosso entendimento de Deus. Se a gente não tiver muita certeza de quem Deus é e dos propósitos dele para a nossa vida e para a humanidade e para o povo dele, a gente vai com certeza acreditar que a culpa é nossa, que a responsabilidade é nossa, que o pecado vem de nós, está em nós como parte da nossa constituição natural e não é. Nós somos Uhum. feitos santos. E assim, como que você. Porque assim, você fala disso com uma leveza sobrenatural. Óbvio que Uhum. você sofre. É óbvio que você sofre, é claro que você sofre, mas você lida com isso de uma forma que me encanta, que me faz querer um dia sentar com você e tomar um café, sabe? Vamos marcar. Como que você conseguiu aparentar sofrer menos? Como é que você não chega em casa todos os dias, olha para sua mulher e se enrosca no chão e chora, sabe? Porque não deve ser fácil, não, nem para você e nem Não. para. Assim, eu falo que eu choro muito no banheiro da minha igreja, né? É lá o meu refúgio. Quando estou atendendo, eu vou no banheiro, lá eu choro, né? Ou lá na cozinha, com o meu pastor. Tem histórias que a gente ouve que é impossível você não chorar. Tem histórias de crianças pequenininhas que chegam pra gente que é impossível você não chorar. Terça-feira é um dia muito pesado para mim. O dia que eu chego, eu falo, o dia que eu chego aqui, 10 horas e 10h20 eu estou dormindo pesadamente. É um dia que eu, né, e durmo. Agora, quando você entende quem mandou você fazer essa missão, fica mais leve. Essa é a questão. Eu tenho que fazer. E aí perguntaram para mim, você acha que você faz muito? Eu falei, não, faço 1% do que era para mim fazer. Eu falo isso. Porque da onde Jesus me tirou, eu não faço nem 1% do que era para me fazer por ele. Porque era para estar morto agora, não aqui fazendo essa live com vocês. Mas Deus tem misericórdia na minha vida. Então, quando eu entendi que isso era uma missão e que isso não era um peso, eu sofro muito, mas eu aprendi a lidar com as minhas emoções e usar ela para ajudar pessoas. E melhor a gratificação que eu tenho é quando essas meninas conseguem ser livres. E graças a Deus a maioria consegue ser livre. Elas falam, tio, hoje eu sou livre. Né? Mulheres, hoje eu sou livre. Sabe, essa coisa não me perturba mais. Eu fico feliz também quando eles são presos, sou sincero para você. Não tem nada contra, queria falar de Jesus para eles, mas eles têm que ser punidos. Porque senão eles continuam fazendo vítimas. Depois se tratam. E eu acho que quando a gente entende que quem mandou você fazer isso é diferente. Né? Se fosse por mim, talvez eu não estaria fazendo mais. Algo meu, eu vou fazer por mim, talvez eu não estaria fazendo mais. Porque a gente ouve, para você ter uma ideia, a gente hoje tem meninas de Deus lá com a gente, que ajudam o projeto. A minha esposa é uma grande auxiliadora minha. Né? E aí eu falo, mas já tivemos vários psicólogos que foram lá querendo ser voluntários, que a última falou assim, ela ouviu a história de algumas pessoas e falou, gente, eu faço psicologia há 5 anos, isso aqui é coisa de louco. Isso aqui tinha que ser estudado pela minha faculdade. O que vocês pegam aqui, eu nunca vi. Aí eu falei, sabe por quê? Porque a terapia ou a... Quando eu falei para você, quando eu falei para ela a missão de Deus, ela não entendeu porque ela não acredita. Eu falei, tá vendo quando eu falei para você que era uma missão de Deus? Porque quem está aqui é quem nunca vai poder pagar uma terapia.
são pessoas de comunidades pobres que elas nunca vão ter acesso. Essas pessoas vêm aqui porque aqui elas têm acesso. Por isso que elas nunca vão lá no consultório da galera da faculdade, porque tem que pagar. Por isso que aqui é outra realidade. A realidade aqui é de pessoas que acharam que nunca poderiam ter um tratamento terapêutico para a sua vida, e hoje tem. Porque Jesus mandou cuidar delas. E Jesus mandou cuidar. Né? Que merecem viver o que vivem, né? Não merece. De alguma forma elas acreditam que merecem o sofrimento que sofrem. Então, é muito bom saber que você está aí, assim. Isso aí. Eu tenho um amor por você e pela sua esposa, que eu nem conheço, mas eu sei que por trás de todo grande homem existe uma mulher auxiliadora. Qualquer hora que você quiser gravar uma live com ela, ela fala sobre autoestima. Mulheres, trabalhar a questão da identidade e autoestima. Se você quiser marcar uma live, você marca, vai ser muito legal. A live dela fala sobre autoestima. Tá? Vou te mandar. Para eu conhecer. Beleza. Tá bom? Saiba que você tem a minha admiração, meu respeito. Meu Instagram tá de portas abertas para você a hora que você quiser. Amém. E se o pessoal quiser te chamar para ir fazer palestra, estamos aí. Como faz para falar com você? É só mandar uma mensagem no teu perfil? Só mandar lá no perfil, né? Eu vou deixar meu telefone aqui também, né? Aqui nos comentários. Você pode falar com a gente aqui, é 21, né? Você é de Curitiba? Eu sou de Londrina, no Paraná. É perto de Curitiba? Não, né? 400 quilômetros. A gente está sempre em Curitiba, é uma missão chamada Missão Acolher, uma missionária em Curitiba que a gente aprendeu a Magi, que também trabalha com as meninas lá em Curitiba. Eu devo estar lá mês que vem, né? A gente está sempre com ela lá na missão, com a garotada lá na favela, a comunidade Uberaba, Curitiba também. Quem sabe a gente marca um café por lá. Meu telefone está aí. Quem quiser aí a gente fazer um workshop, uma palestra, né, sobre esses temas, aí nosso projeto está aberto. Ah, Cristiano, eu preciso de ajuda. Eu sofri abuso. Entre em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo nosso telefone. Vai ser um prazer. E esse mês a gente vai lançar a mentoria. Depois eu vou estar conversando com você sobre a questão da mentoria aí, que vai ajudar os pais, né, e todos aqueles que trabalham com criança a aprender a lidar com essa questão aí do abuso sexual infantil, né? Promover prevenção e autoproteção. Conta comigo, meu irmão. Eu vou deixar o teu perfil, o teu telefone salvos na descrição dessa live. Show, tamo junto. Se eu puder dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Também. Você é um irmão amado, que nós possamos um dia Amém. dar um abraço. Vamos sim. Eu quero apertar ela, espremer ela até... O problema é que ela é vascaína, né? Eu sou flamenguista, ela se muito ser vascaína. O problema dela é esse, mas tá tudo bem. Nem tudo é perfeito. A gente ama do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, né? E minha filha optou por ser botafoguense para não ficar com nenhum dos dois. Olha só a minha situação, né? Mas eu falo para elas que quem mais grita campeão aqui sou eu, graças a Deus. Né? Eu que grito campeão aqui. Tá bom, Vivi? Vivi, beijo no coração. Amo você em Cristo. Né? Parece que a gente se conhece há anos. É verdade. Né? Admiro o seu ministério. Né? Admiro como é que você ajuda essas meninas aí. Como é que você traz libertação de Jesus para a vida delas. Tamo firme. Tô orando por você. Eu sei que você ora pela gente também. Tamo junto. Dá um beijo aí no seu público que prestigiou aí, que me aturou aí, né? Público aí de Vivi, se quiser seguir a gente lá, tirar dúvidas, estamos aí. Tá bom? Segue Cuca Limpa. Segue porque o cara é sensacional, acessível. Querido. Obrigado. E é isso que vocês estão vendo. Tamo aí. Fica na paz. Tá bom, Vivi. Beijo grande.